A gente fala agora de um projeto de lei que está em tramitação na Assembleia Legislativa de São Paulo. Ele quer mudanças na ouvidoria das polícias militar e civil. A forma como o ouvidor é selecionado e quando ele pode ser destituído são alvos desse texto. As lágrimas são de uma mãe que perdeu o filho para a violência. Há 2 anos, Oswaldo foi sequestrado e obrigado a dirigir para um foragido. Cautela, a vítima está no veículo. Na perseguição, acabou morto com 6 tiros. Os disparos partiram das armas de 3 policiais militares, réus confessos que ficaram presos por 3 dias. Geni, então, buscou justiça na ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo. Eles já estavam soltos quando eu fui na ouvidoria. Através da ouvidoria, eles foram afastados. A ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo é dirigida por um representante da sociedade civil, que deve trabalhar como um porta-voz da sociedade em atos irregulares cometidos pelas polícias civil e militar. Criado por decreto em 1995, o órgão foi institucionalizado por lei 2 anos mais tarde, depois do episódio da favela naval, em que policiais foram flagrados extorquindo, torturando e executando moradores de uma comunidade em Diadema, na Grande São Paulo. O ouvidor é escolhido pelo governador do estado a partir de uma lista de 3 nomes indicados pelo Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, o CONDEP, órgão em que a sociedade civil tem 80% dos representantes. Ele significa fazer uma indicação de pessoas que tenham independência e autonomia e competência para poder promover uma outra atividade, que é a atividade da ouvidoria, que é um outro órgão de controle social das atividades policiais, para que seja garantida nessas atividades policiais os princípios e as diretrizes, tanto dos direitos constitucionais como dos direitos humanos. Mas o deputado estadual Coronel Camilo, eleito pelo PSD em 2014 e ex-comandante-geral da Polícia Militar, quer mudar essa forma. Pelo projeto, o governador do estado poderia exonerar o ouvidor a qualquer momento, o que é irregular hoje, e a lista tríplice passaria a ser indicada pela Secretaria de Justiça, tirando assim a atribuição do CONDEP. O que motivou o Coronel Camilo foram a desocupação do Centro Paula Souza em maio e a morte de um menino de 10 anos no início desse mês. A crítica é direcionada ao ouvidor Júlio Neves. A única coisa que não pode acontecer é o ouvidor querer ser um investigador. Ele, no primeiro momento, já aconteceu o fato num dia, no mesmo dia ou no dia seguinte, ele já está na mídia fazendo críticas, fazer críticas sobre ações, operações ou instrução da polícia que ele não conhece. E o que é pior, ele leva a população contra a polícia. Isso é um mal para a segurança pública. Júlio Neves acredita que, se o projeto de lei prosperar, ele pode significar o fim da autonomia da ouvidoria das polícias militar e civil no estado de São Paulo. Quando você muda o ouvidor, e o ouvidor não é da sociedade civil, o ouvidor venha ser indicado de uma forma que possa ter, de alguma forma, possa ser subserviente ou dependente do próprio governo do Estado, ela perde a sua independência, perde a sua autonomia. Dados divulgados pela própria Ouvidoria do Estado apontaram que nos últimos 6 anos, policiais militares ou civis mataram 191 crianças ou adolescentes em São Paulo. 10 dessas vítimas tinham menos de 14 anos. Oswaldo, filho de Geni, não está nessa estatística, mas faz parte de uma luta comum por justiça. Já são 2 anos e 2 meses e eles ainda estão soltos, ganhando salário, enquanto meu filho está morto. E até agora nem julgamento. Para este pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, os números são um indicativo de que é necessário aumentar o controle sobre as forças policiais. Nos últimos 3 anos, a polícia bateu recordes de violência. O número de pessoas mortas pela polícia foi recorde. Então, esse seria um momento de se pensar onde a gente errou e como aumentar o controle sobre as polícias.